Irmãos e irmãs, amigos e amigas que hoje nos assistem aqui pelo YouTube, no canal da Estaca Camaragibe, agradecemos a todos vocês. Estamos num ano muito especial para a igreja, um ano de comemoração do bicentenário da primeira visão de Joseph Smith. Nesse mês de junho, dia 27 do ano de 1844, o profeta Joseph Smith e seu irmão Harry Smith foram martirizados na cadeia de Carthage. Também não podemos esquecer essa data neste ano tão emblemático para todos nós. Queremos agradecer a todos vocês novamente. Este devocional, Legado de Fé, está sendo presidido pelo presidente Alexandre Santos, que pediu a mim, Selmo Vieira, que o dirigisse, primeiro conselheiro na presidência da Estaca. Iremos ver um vídeo com o hino Graças damos, ó Deus, por um profeta, e logo em seguida a irmã Paloma Carvalho, presidente da Organização das Moças da Estaca, fará a oração para nós. E logo após a irmã Paloma, nós ouviremos o irmão José Rodrigues, membro do Sumo Conselho da Estaca, dar uma breve mensagem. Amoroso Pai Celestial, te agradecemos infinitamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e aprendermos juntos, mesmo que fisicamente distantes. Te agradecemos infinitamente também pelo teu amor por cada um de nós, pelo teu Espírito que nos acompanha, nos ajuda e nos guia, cada dia e em cada momento. Pai, te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório, que nos ajuda diariamente e nos permite, possibilita que sejamos melhores pessoas.
que possamos superar nossos erros e nossas dificuldades, por meio de seu sacrifício de misericórdia. Te pedimos, Pai, uma bênção para o mundo, que possamos superar os desafios e seguir em frente, com fé em Cristo. Te pedimos que Teu Espírito continue sendo nossa companhia constante, à medida que diligentemente cumpramos Teus mandamentos. E, Pai, te pedimos que Tua vontade seja feita em todas as coisas e em todos os momentos. E essa oração fazemos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, é um prazer poder deixar algumas palavras com todos vocês, principalmente nesse ano que é um ano muito comemorativo, em especial o ano que faz 200 anos que Joseph Smith viu a Deus Jesus Cristo, desde a primeira visão. E esse mês passado já comemoramos a restauração do sacerdócio arônico e logo em seguida também a restauração do sacerdócio de Melquisedeque. Agora no dia 27 temos uma data especial, é a data do martírio, onde Joseph Smith, o profeta, e seu irmão Hyrum Smith, o patriarca, foram assassinados na cadeia de Carthage por uma turba de 150 a quase 200 homens. Então, Joseph Smith, depois de Jesus Cristo, foi o homem que mais fez pela salvação dos filhos de Deus aqui na terra. E como outros profetas, selou com seu próprio sangue essa obra grandiosa e maravilhosa. Eu sei que esse homem foi escolhido por Deus, Joseph Smith, para ser o profeta da restauração. E com seu sangue inocente, limpo, deixou a sua marca. Esta realmente é a Igreja do Salvador Jesus Cristo. Ela foi restaurada nesses últimos dias, para que nós pudéssemos receber todas as bênçãos que o Pai Celestial tem para nós. Sei que realmente Joseph Smith, ele viu a Deus de Jesus Cristo. Ele restaurou o sacerdócio. Ele restaurou esse evangelho maravilhoso. E, como um grande profeta, selou com seu próprio sangue, morrendo por essa obra. Que nós possamos pensar mais sobre o que nós podemos fazer por essa obra grandiosa que foi selada com o sangue de homens, profetas escolhidos por Deus. Sei que esta é a obra do Salvador, que nós possamos continuar firmes e fortes nesse evangelho e levando ele sempre adiante. Estas são minhas palavras, meu testemunho e fé que compartilho com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade ao devocional Legado de Fé, nós assistiremos a um filme muito especial chamado Pedir a Deus. Logo em seguida, vamos ouvir os testemunhos dos nossos jovens da estaca. Após os testemunhos, nós teremos um número muito especial preparado pelas famílias de nossa estaca para este devocional. Entre 1832 e 1844, Joseph Smith e alguns de seus melhores amigos registraram pelo menos 9 relatos da experiência da primeira visão de Joseph, contadas em ocasiões diferentes para pessoas diferentes. O relato mais detalhado, escrito em 1838, foi publicado em um livro de escrituras chamado Pérola de Grande Valor. O que você vai ver foi extraído de todos os relatos escritos sobre a primeira visão para fornecer outros pontos de vista e impressões a esse acontecimento extraordinário. Meu nome é Joseph Smith. Quando eu era jovem, houve, no lugar onde morávamos, um alvoroço incomum por questões religiosas. Comecei a preocupar-me seriamente com o bem-estar de minha alma. Refleti sobre muitas coisas em meu coração. Sentia vontade de chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo.
Mas ao perguntar sobre o plano de salvação, descobri que havia um grande conflito religioso. Isso muito angustiou minha alma. Não sabia quem estava certo ou quem estava errado. Eu considerava de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequências eternas. Eu também queria religião. Eu queria sentir e exclamar como os outros, mas não sentia nada. Um dia li na Epístola de Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada. Isso pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Eu clamei ao Senhor por misericórdia, porque não havia ninguém mais a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. Foi a primeira vez em minha vida que experimentei orar em voz alta. Ó Deus. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Minha mente ficou cheia de dúvidas e todo tipo de imagens inadequadas. Pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita, mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse. Senhor, Minha boca foi aberta tem misericórdia de mim. e minha língua foi solta. Perdão. Joseph. Joseph. Este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph, perdoados são os teus pecados. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O mundo se acha em pecado. Desviaram-se todos do Evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Não procure nenhuma delas. Espere com paciência. No futuro, a verdade completa do Evangelho será revelada a ti. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Paz e calma encheram minha mente. Meu coração se encheu de alegria. Durante muitos dias, senti uma imensa alegria e o Senhor estava comigo. Havia recebido uma promessa de que a plenitude do Evangelho ser-me-ia dada a conhecer. Tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, vi 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. Eu o sabia, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-lo. Este é verdadeiramente um dia a ser lembrado. Um dia no qual o Deus do céu principiou a restaurar a antiga ordem de seu reino para a realização da plenitude do Evangelho, a fim de preparar a terra para o retorno de sua glória. Joseph Smith.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada de poder partilhar com vocês o meu testemunho a respeito do profeta Joseph Smith. Tem muitas lições importantes que nós conseguimos aprender analisando a vida dele. E eu acredito que uma das mais marcantes foi quando, aos seus 14 anos, ele resolveu se ajoelhar e perguntar a Deus depois de ler uma escritura em Tiago 1,5. Ele realmente teve coragem para perguntar e fazer uma oração diferente de todas as outras. E eu acredito e eu sei que ele realmente viu Deus, o Pai Eterno, e o seu Filho Jesus Cristo naquela manhã de primavera. E outra lição que eu aprendo analisando a vida dele é em sua coragem de defender o Evangelho, porque ele foi até o fim de sua vida muito fiel ao que ele acreditou, e ele foi muito fiel a Jesus Cristo e a seu Evangelho durante todo o tempo de sua vida e até depois de sua morte. Então eu sou muito grata por todo o trabalho que ele realizou. Sou muito grata por estarmos aqui hoje graças à oração que ele fez. E eu sou muito feliz por isso também. E eu compartilho com vocês o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. E hoje eu vim aqui prestar meu testemunho sobre Joseph e o seu irmão Harold. Que se não fosse por eles dois, a gente não teríamos o Evangelho de Cristo restaurado aqui na Terra. Se não fosse por eles, nós não teríamos nossas preciosas Escrituras, o livro de Mórmon. Se não fosse por ele, nós não teríamos nosso sacerdócio restaurado. Mesmo com mortes, opressões, perseguições, Harold sempre esteve do lado do seu irmão, até o seu assassinato. Eu presto meu testemunho que essa igreja é verdadeira, que o livro de Mórmon é verdadeiro, e que se não fosse por eles dois, nós não teríamos chegado até aqui. Eu presto meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de agradecer à presidência por estar dando essa oportunidade de eu estar prestando o meu testemunho sobre o profeta Joseph Smith e o seu irmão Harold Smith, sobre a restauração da nossa igreja. Foi graças à curiosidade de Joseph Smith que hoje nós temos uma capela para nós irmos todo domingo aprender mais sobre o Evangelho, sobre o Salvador Jesus Cristo e o Pai Celestial. E também de ouvir testemunhos de outras pessoas e expressar os nossos testemunhos também. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, que eu estou na igreja certa. Pois lá todo mundo é bem recebido, todo mundo é bem acolhido. E é um lugar onde não só eu, mas muitas pessoas se sentem bem de estarem lá. E hoje nós temos um profeta que ele nos guia aqui na Terra e que nos ajuda em momentos difíceis como esse. E é o meu testemunho que eu deixo sabendo que essa é a igreja verdadeira, que esse é o caminho certo que nós devemos seguir. Eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Como é bom estar aqui prestando meu testemunho sobre esse evangelho maravilhoso, restaurado, que traz bênçãos, que traz felicidade para nossas famílias, por ter profetas inspirados como Joseph Smith, que profeta da restauração, e por ter homens também ao seu lado como seu irmão Harold, que ajudou a esse evangelho a chegar onde chegou e que cresce cada vez mais. E pelo presidente Nelson, que nos orienta cada vez mais nesses dias, por tudo. Por esse evangelho ter várias bênçãos aqui, como o livro de Mórmon, que testifica de Jesus Cristo. Então, esse é meu testemunho em nome de Jesus Cristo também. O meu testemunho a respeito dessa igreja, pois eu sei que a igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, é a igreja verdadeira, restaurada de Jesus Cristo aqui na Terra. Sei que o profeta Joseph Smith, ele foi chamado como um profeta de Deus para poder restaurar e trazer outra vez aqui na Terra as chaves do sacerdócio. Sei que ele e seu irmão Harold
pois morreram defendendo essa igreja, defendendo essa verdade, porque eles jamais poderiam negar a respeito de tudo o que eles já haviam presenciado, pois presenciaram a restauração, presenciaram o amor de Deus por nós, quando permitiu que outra vez pudéssemos ter o Evangelho aqui na Terra. E isso não poderia ser negado, porque é verdade. E eu tenho um grande testemunho disso. E sei que ele jamais morreria defendendo uma coisa que não era verdadeira. E isso é o que fortalece o meu testemunho nessa igreja. E por isso que eu fui à missão e eu defendi esse Evangelho, porque eu sei de todo o meu coração que tudo isso é verdade. E que ele sim foi um profeta de Deus. E através da fé que ele teve ao orar e perguntar a Deus qual igreja era verdadeira, hoje nós podemos ter o sacerdócio para abençoar a nossa família aqui na Terra. E esse é o meu testemunho e eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu sou muito grata pelos diversos feitos, obras e sacrifícios que Joseph Smith fez pelo Evangelho, pela Igreja. Joseph Smith, com exceção de Jesus Cristo, fez muito mais pela salvação dos homens do que qualquer homem que viveu na Terra. Eu fico bem feliz e entusiasmada em saber que isso tudo começou quando um jovem de apenas 14 anos orou. Isso me deixa feliz porque ele era um jovem como eu quando tudo isso começou. E Joseph Smith selou tudo isso com sua vida, com a morte. Em 27 de junho de 1844, ele morreu e selou todas as suas obras e feitos. Eu sou muito feliz e grata pelas pessoas que também como ele, faleceram e fizeram de tudo para que eu pudesse ter o que eu tenho hoje. Por ter uma capela, por ter o livro de Mórmon em minhas mãos, disponível para que eu possa ler. Sei que se formos fiéis até o fim e buscarmos no Senhor, como Joseph Smith, Ele vai nos abençoar e seremos elevados no último dia. E este testemunho que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Ao profeta rendamos louvores, foi ordenado por Cristo Jesus, para trazer a verdade aos homens, para os povos trazer nova luz. Grande profeta, aos céus elevado, meus inimigos resistem em vão diante de Deus. És o nosso legado, teus inimigos jamais vencerão. Por assassino, seu sangue vertido, sempre o cárcere maculará. Sempre será exemplar sua vida, todo o mundo louvores dará. Grande profeta, aos céus elevado, teus inimigos resistem em vão diante de Deus. És o nosso legado, teus inimigos jamais vencerão. É grande a glória do seu nome eterno, todas as chaves do reino terá, e na mansão celestial para sempre, entre profetas nomeado será. Grande profeta, aos céus elevado, teus inimigos resistem em vão diante de Deus. És o nosso legado,
jamais vencerão. Os seus algozes sem alma impiedosos, por seu delito cruel pagarão. Mas o profeta de Deus abençoado vive feliz na celeste mansão. Grande profeta aos céus elevado, teus inimigos resistem em vão diante de Deus. És o nosso legado, teus inimigos jamais vencerão. Estamos chegando ao final do nosso devocional Legado de Fé e agradecemos a todos por estarem assistindo aqui conosco. Nós, neste momento, vamos ouvir a irmã José de Araújo, professora da Sociedade Socorro da La Carmelo. Em seguida, o irmão Antônio Bonifácio, do Sumo Conselho da Estaca. Após o irmão Antônio Bonifácio, nós iremos assistir ao vídeo O Martírio do Profeta Joseph Smith e, em seguida, ouviremos o hino Vinde ao Profeta a Escutar. E, por fim, a irmã Thaís Cardoso, da ala de Camaragibe, presidente da primária, irá fazer a oração final para todos nós. Muito obrigado a todos e que o Senhor possa abençoá-los em mais um início de semana. Então, gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês uma mensagem do Evangelho. Eu sou imensamente grata pelo convite e oro para que o Senhor me abençoe, para que eu possa compartilhar meus sentimentos e que seja de bom proveito para cada um de nós. O que foi pedido para que eu falasse hoje é um assunto assim bem especial, né, o qual eu amo muito. E quão grata eu sou por saber que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está aqui na Terra e que ela foi restaurada. E que temos um profeta vivo hoje que fala com Deus e que nos orienta. Através do seu profeta nós temos recebido revelações para nossos dias, o qual, quando obedecidas, se tornem bênção para cada um de nós, né? E a restauração do Evangelho é algo assim grandioso. Eu sou bem grata por tudo que o Senhor tem feito por mim, por minha família, e por viver nessa época gloriosa. Apesar de muitas dificuldades e provações que passamos aqui, principalmente nessa época agora, época de pandemia, mas que a gente sente a mão do Senhor em nossas vidas. E através da restauração do Evangelho a gente pode receber grandes bênçãos, né? E não podemos falar de restauração sem não falar no profeta Joseph Smith, né? Aquele jovem de 14 anos que lá no passado tinha suas dúvidas a respeito de que religião ele deveria se filiar. E aí ele decidiu ir a um bosque, movido por sermões e escritura que ele havia ouvido em outras igrejas que ele participava. Seu pai pertencia à igreja, sua mãe pertencia a outra. E aí ele resolveu buscar as respostas do próprio Senhor, né? E nós somos ensinados hoje também que se temos alguma dúvida, não é, devemos perguntar a Deus. A Deus, ele nunca vai deixar de responder seus filhos através de uma oração sincera. E foi isso que Joseph ele fez. Ele se dirigiu a um bosque e ele elevou a sua voz em oração, perguntando ao Senhor, ao Pai Celestial, a que igreja ele deveria se filiar naquela ocasião. E no momento o Senhor aparece para Joseph, aparece o Pai e o Filho, né? E eles pedem para que Joseph aguarde mais um momento, mais um pouco de tempo, até ele atingir a idade, que ele pudesse restaurar todas as coisas que o Senhor ia dar para ele, né? E anos mais tarde, ele tinha 14 anos na ocasião, quando ele tinha 18 anos,
4 anos depois, Joseph recebe a grandeza, né? Recebe o livro de Mórmon e todas as coisas que ele devia restaurar para os filhos de Deus aqui na Terra. E quão grato eu sou por ter recebido também esse Evangelho e estar participando ainda da restauração. Joseph, a partir daquele momento que ele recebeu a visita do pai e do filho, ele agora passava a viver uma grande prova, né? Como dizer às pessoas que ele havia visto Deus, o Pai e o Filho, né? Era algo muito sagrado para ele naquele momento. E ele conta em um dos relatos que ele não podia mentir, não podia negar, né? Nós sabemos da história que ele passou por várias provações e foi requerido dele negar o que ele havia visto. As pessoas que o ouviam diziam para ele que ele estava louco, que ele não tinha visto o pai e o filho. Mas ele, em muitas ocasiões, reafirmava que ele havia visto e ouvido, né? E esse testemunho levou com ele durante muitos tempo, né? Muitos anos. Até que ele foi morto devido não negar o seu testemunho. E, infelizmente, ele foi assassinado junto com seu irmão Harry. Mas eu o aplaudo, né, pela sua coragem, pela sua determinação, fidelidade ao Senhor e levar adiante a sua obra. E Harry Smith também foi um homem corajoso, né, por acompanhar o profeta em todos os momentos. Sou bem grata ao Pai Celestial por tudo. E a restauração do Evangelho, ela é algo grandioso até hoje para nós. O Elder Dallas, pegando aqui um discurso da conferência passada, o Elder Dallas ele falou que por meio do profeta Joseph Smith, Deus começou o processo de restaurar todas as coisas mencionadas pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio do mundo. Então, desde o começo que o Senhor preparava, né, para um determinado tempo, que é dos acontecimentos que ocorreram, o Evangelho seria tirado da terra, mas que mais tarde seria restaurado. E foi restaurado através do profeta Joseph Smith, né? E por sua coragem, força, determinação, ele pôde trazer à luz o Evangelho, o livro de Mórmon, o qual nós temos hoje. E para mim é um privilégio ser participativa, né, dessa restauração. Lá no livro de Doutrinas e Convênios, no capítulo 27, versículo 6, fala assim: e também com Elias, a quem confiei as chaves para restaurar todas as coisas mencionadas pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio do mundo, concernente aos últimos dias. Então, que privilégio é poder ter profetas, né? Saber que o Senhor não vai fazer nada sem antes revelar ao profeta. E nós temos um testemunho disso agora, né? No período de pandemia, nós fomos orientados pelo Senhor, através de seu profeta, o presidente Russell M. Nelson, a nos preparar para essa época. O estudo vem, segue-me, demais coisas que nós fomos instruídos a fazer, né? Eu sou bem grata por ter profeta vivo hoje e por participar da restauração, né? A restauração do Evangelho não terminou depois que Joseph recebeu as placas e organizou a igreja, ela não parou. Ela ainda está ativa até hoje, né? A restauração do Evangelho ela é contínua, disse o Elder Uchtdorf. Ele disse que é constante. Cada mudança que nós passamos, cada
coisa nova que o Senhor revela ao profeta faz parte da restauração do Evangelho. E o Elder Dallas, ele fala que por meio de Joseph Smith, Deus revelou que sua obra e sua glória são glorificar você para levar efeito à sua imortalidade e vida eterna. Se bem que glorificar você, o glorificar é o objetivo e propósito de Deus, é criar um ambiente que permita que você progrida. E o resultado final do seu progresso é a alegria duradoura, né? De fato, não é? Nós estamos aqui na Terra para progredirmos. Uma vez que conhecemos o Evangelho, nós somos ensinados a progredir, a crescer, né? E ele continua ainda falando sobre a restauração, e fala: somos testemunha de um processo de restauração. Nós somos testemunha de um processo de restauração. E o presidente Russell Nelson, ele falou o seguinte: se você acha que a igreja já foi completamente restaurada, saiba que você só viu o começo. Há muito mais ainda por vir, né? E aí ele usou aquela frase que todos nós guardamos, né? Quando ele falou: espere até o próximo ano e depois o ano seguinte, tome suas vitaminas, descanse, vai ser emocionante. Então, quantas mudanças o Senhor tem feito, né, nesses últimos dias para nós. Nós temos passado por mudanças, né, desafiadoras, podemos dizer assim, mas temos sido alertados pelo profeta de Deus a nos preparar para passarmos por isso, né? Essa restauração continua no presente, à medida que Deus revela agora e ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. O Elder Dallas continua: sou profundamente grato por poder participar dessa restauração contínua. Então, a restauração, ela é contínua, né? E podemos nos perguntarmos: qual é o meu papel nessa restauração? Será que eu estou ativo a ponto de ser participativo? O Elder Dolph, ele falou que muitos estão dormindo na restauração, né? E vão passar e não vão nem perceber que houve restauração, né? E nós precisamos ser participativos dessa restauração. Compreendermos quando as revelações chegar e ter testemunho a respeito dela. Eu sou imensamente grata ao Pai Celestial por viver nesses últimos dias, por participar da restauração de alguma forma. Quando falo do Evangelho, quando dou meu exemplo, quando presto meu testemunho, quando vivo os padrões que o Evangelho requer, né? E quais são as bênçãos que nós temos ou poderemos ter, né, devido à restauração do Evangelho? E são inúmeras bênçãos que nós recebemos com a restauração. Uma delas que eu amo é saber quem sou eu, né? Então, com a restauração do Evangelho veio esse ensinamento para nós, de saber quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde iremos após nossa morte, né? E é um privilégio muito grande saber quem somos. O Elder Dallas, ele falou o seguinte: graças à restauração, você pode saber quem é e o que Deus espera que você faça. Coisa bonita, né? Nós sabermos quem somos e saber o que Deus espera que nós façamos. E ele continua: se ainda não tem certeza, você tem o direito e a obrigação de reivindicar esse conhecimento. Olha que coisa linda, né? Você buscar o Senhor e perguntar a Ele: Senhor, quem sou eu, né? O que eu
preciso fazer para ajudar na obra da restauração, né? Então, essa é uma pergunta importante que nós devemos buscar, né, para que a gente possa ser participativo dessa restauração. A restauração do Evangelho ela veio para todos, não só para nós, membros da igreja, mas para todas as pessoas. E com essa restauração vem as bênçãos, como eu falei, saber quem somos, participar das ordenanças do sacerdócio, né? E um privilégio que nós temos agora, mesmo nessa pandemia, é de poder ter em nosso lar o Evangelho, né? Tomar o sacramento todos os domingos, tendo o sacramento abençoado pelos homens, pelos portadores do sacerdócio da sua casa. Que privilégio poder ter essas coisas, que bênção maravilhosa, né? Eu gostaria de ler uma parte do discurso do Elder Christopher. Ele fala o seguinte a respeito da restauração. Mas a restauração não existe somente para aqueles de nós, né? Vou repetir. Mas a restauração não existe somente para aqueles de nós que se alegram com ela. Hoje, as revelações da primeira visão não eram somente para Joseph Smith, mas são oferecidas como luz e verdade para todos que têm falta de sabedoria. O livro de Mórmon pertence à humanidade. As ordenanças do sacerdócio relativas à salvação e exaltação foram preparadas para todas as pessoas, incluindo aqueles que não habitam nesta mortalidade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e suas bênçãos são destinadas a todas as pessoas que as desejarem, que as desejam. O dom do Espírito Santo é para todos. A restauração pertence ao mundo e sua mensagem é especialmente urgente hoje em dia, né? Então, a restauração do Evangelho não foi só para nós, e sim para o mundo. E que privilégio é saber disso. E que responsabilidade nós temos de passar isso adiante, né? E tem uma escritura no livro de Mórmon que diz o seguinte: portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saiba que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e torna novamente pelo o poder do Espírito, para efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Que privilégio saber disso, né? Que privilégio saber que a restauração do Evangelho é para todas as criaturas, né, desse mundo. Por isso que o Evangelho é levado a todos. Sou imensamente grato pela oportunidade de ser membro da igreja, prestando meu testemunho novamente. Sei que esta é a igreja de Jesus Cristo, que Ele vive, que Ele é o nosso Salvador, que a restauração ainda não terminou, que nós possamos, né, nos manter acordados nessa restauração, que possamos ver cada passo das mudanças, das coisas maravilhosas que o Senhor tem determinado para nós. Sei que Deus vive. Sou imensamente grata pelas bênçãos da restauração, por termos o sacerdócio, o templo, as capelas, tudo que o Senhor tem dado para nós, né? E eu sei que Ele vive, que Ele é o nosso Salvador. E sei do privilégio que é ser membro da Igreja de Cristo. Eu deixo essa pequena mensagem com meu amor, meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs da Estaca Camaragibe, que privilégio poder falar com vocês nessa devocional. Que alegria saber que em breve estaremos novamente juntos, reunidos nas capelas e nos templos do nosso Senhor. Esse ano está sendo um ano histórico. Nunca imaginei, e acredito que vocês também não, que passaríamos por momentos tão difíceis como esses, por tantas provações, privações, medos, e separados, distantes, longe uns dos outros. Porém,
a humanidade sobreviveu a muitos momentos difíceis e precisou se adequar, se reinventar em diversas dessas situações, e em muitas delas se sobressaíram mais fortes, mais unidas, prontas para novos desafios. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que possamos estar ao lado de nossa família, ao lado uns dos outros, utilizando da tecnologia, e assim podermos continuar nessa preparação para reencontrar com o nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouco dos meus sentimentos a respeito de um desses acontecimentos do passado, mais especificamente algo que aconteceu há exatos 200 anos. Em 1820, Joseph Smith, de 14 para 15 anos de idade, recebeu a primeira visão celestial que deu início à restauração do Evangelho. Ele entrou naquele bosque perto de sua casa, porque estava preocupado com o bem-estar de sua alma e queria saber a qual igreja deveria se filiar. Ele queria saber quem ele era e o que Deus esperava dele. Ele recebeu as respostas que procurava, mas aprendeu muito mais naquele dia e nos 24 anos que se seguiram. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós podemos receber bênçãos que estavam ausentes da terra por cerca de 2000 anos. Como sabemos, no dia 6 de abril de 1830, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi oficialmente restaurada na terra. Um pouco antes disso, no dia 15 de maio de 1829, o sacerdócio arônico também foi restaurado por João Batista, o mesmo que batizou Jesus Cristo. Agora, como ser ressurreto, ele apareceu para Joseph Smith e Oliver Cowdery. Ele impôs suas mãos sobre a cabeça deles e conferiu-lhes o sacerdócio arônico. Algumas semanas depois, Pedro, Tiago e João, 3 dos apóstolos originais de Jesus Cristo, conferiu-lhes o sacerdócio de Melquisedeque. Esses acontecimentos maravilhosos proporcionou à humanidade o acesso ao poder e à autoridade de Deus, que foi concedida ao homem para agir em todas as coisas necessárias para a salvação dos filhos de Deus. Por meio do sacerdócio, Deus criou e governa os céus e a terra. Por meio desse poder, ele exalta seus filhos obedientes, levando a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Que maravilha, irmãos, saber que através do sacerdócio podemos participar de todas as ordenanças necessárias para a salvação da humanidade. Em junho de 1829, Joseph completou a tradução do livro de Mormon e no dia 26 de março de 1830, um pouco antes da organização da igreja, as primeiras cópias do livro foram impressas. Livro esse que hoje é um dos 20 mais influentes dos Estados Unidos e que, junto com a Bíblia, nos aproxima e ajuda a conhecer nosso Salvador Jesus Cristo como nenhuma outra obra nesta terra. Que privilégio, irmãos, termos como escrituras esse livro sagrado. Esse livro tocou a minha vida, mudou o meu ser completamente. Há alguns anos atrás, quando tive acesso a ele e pude buscar sinceramente conhecer a verdade. Irmãos, no dia 27 de março de 1836, o templo de Kirtland, o primeiro templo construído nessa dispensação, foi dedicado pelo profeta Joseph. Ele ofereceu a oração dedicatória que tinha lhe sido dada por revelação, como aprendemos lá em Doutrina e Convênio 109. Os céus se abriram ainda mais, irmãos. Eu presto meu testemunho para vocês. E quão sagrado foi essa experiência.
No dia 3 de abril de 1836, naquele mesmo ano, o Salvador Jesus Cristo apareceu para Joseph e Oliver Calder. Moisés, Elias o profeta também apareceram e concederam as chaves do sacerdócio a Joseph e a Oliver Calder. Elias o profeta trouxe as chaves do poder selador para tornar possível selar as famílias por toda a eternidade. Essa doutrina é maravilhosa, irmãos. Saber que podemos reencontrar e viver por toda a eternidade com os nossos entes queridos. Mesmo após a morte do profeta, que aconteceu no dia 27 de julho de 1844, onde ele estava preso na cadeia de Carthage, ao lado de seu irmão Hiram, em uma turba com aproximadamente 200 pessoas, vestidas de negro e encapuzadas, invadiram aquela cadeia e assassinaram o nosso profeta e o seu irmão Hiram. Mesmo após esse acontecimento brutal, ainda assim, os céus não voltaram a se fechar. Outros profetas foram chamados e essa obra continuou. E somos privilegiados, irmãos, pelo conhecimento e pelo testemunho que temos a respeito dessa maravilha. O profeta Joseph Smith falou a respeito das bênçãos da restauração e ele disse, como vemos lá em Doutrina e Convênios 128:19. Agora, o que ouvimos no Evangelho que recebemos? Uma voz de alegria, uma voz de misericórdia do céu e uma voz de verdade saindo da terra. Alegres novas para os mortos, uma voz de alegria para os vivos e os mortos. Boas novas de grande alegria. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam alegres novas de coisas boas e que dizem a Sião, eis que teu Deus reina, como o orvalho do Carmelo. Assim descerá sobre eles o conhecimento de Deus. E é o que o Senhor espera de cada um de nós. Possamos nos encher desse conhecimento e possamos usufruir de todas as bênçãos provenientes da restauração do Evangelho. Que eu presto meu testemunho para vocês. Que eu sei com todas as forças que há no meu ser de que os céus se abriram novamente. E essa é a última dispensação, a dispensação da plenitude dos tempos, onde cada um de nós tem acesso a todas as bênçãos, a plenitude das bênçãos que o Senhor preparou para os seus filhos nessa terra. Irmãos, nós precisamos cada vez mais ouvir o nosso Senhor, aprender com os seus ensinamentos, guardar os seus mandamentos, cuidar de nossas famílias e poder usufruir desse privilégio que são as bênçãos da restauração. Eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Nós podemos voltar a viver com o nosso Criador ao lado de nossa família. Eu presto meu testemunho dessas verdades, irmãos. Compartilhe essas palavras no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Eu desejei de todo o meu coração terminar este templo. Mas não viverei para vê-lo, Brigham. Você o verá. Prometa-me que quando chegar o tempo, você guiará nosso povo às montanhas rochosas. Irmãos, minha missão é testificar de Jesus Cristo
Eu sei que ele vive. A mão do ímpio não conseguirá barrar o progresso da obra. Mesmo que sejam deflagradas violentas perseguições, que se reúnam multidões enfurecidas, a verdade de Deus avançará com coragem, nobreza e independência, até que tenha penetrado cada continente, visitado cada clima, entrado em cada país e soado em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado. Joseph, sou um homem morto! Você se salva, Joseph! O seu filho! Hiram! Não! Irmão! O que aprendemos no evangelho que recebemos? Verdade brotando da terra. Misericórdia dos céus. Uma voz de alegria para os vivos e para os mortos. Não prosseguiremos em tão grande causa? Rejoice and sing for joy aloud.
Nosso querido e amado Pai Eterno, obrigada por esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui e ouvirmos essas belas palavras, por saber que o Senhor nos ama e por saber que teus céus, Pai, Joseph Smith e Harold Smith, defenderam teu evangelho em todos os momentos até o final de suas vidas. Pai Eterno, que o Senhor nos abençoe para que possamos ser como eles foram e possamos defender teu evangelho e realmente buscar cumprir os seus convênios. Pai Eterno, abençoe o mundo para que tudo isso que está acontecendo passe logo e que tenhamos novamente a oportunidade de servir de uma forma melhor a Ti e de partilhar do sacramento em Tuas capelas e podermos entrar em Teus templos. Te fazemos essa oração hoje, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.